Olá, eu queria primeiramente agradecer o convite. Eu fico muito lisonjeada de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto hoje. Nós vamos conversar sobre os diferentes traçadores de hipersemia PET. Meu nome é Cristina Matuchita, para quem não me conhece. Eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, diretora da Associação Médica do Rio Grande do Sul e sou médica responsável pelo Serviço de Medicina Nuclear do Instituto do Cérebro da PUC do Rio Grande do Sul. O PSMA, ele é um antígeno específico da membrana prostática, também conhecido como uma proteína transmembrana tipo 2 codificada como folato de hidrolase 1. E quando a gente está olhando essa imagem do PSMA, o que que a gente está vendo? O antígeno específico da membrana prostática, ela é uma carboxipeptidase transmembrana, uma glicoproteína enzimática que reside nas membranas das células. 95% dela está no espaço extracelular. E ela está presente também em tecido normal, na hiperplasia prostática benigna, na prostatite. Mas ela é super expressa em mais de 90% dos cânceres de próstata. E esse aumento da quantidade de moléculas de PSMA, ela aumenta em pacientes quão mais agressivo é a neoplasia de câncer, a neoplasia de próstata dela. Então, quão maior é o Gleason dessa neoplasia. O, Diversos ligantes de PSMA foram criados para a realização de imagens, e eles todos são da mesma categoria de inibidores baseados em pequenas moléculas de ureia, que são dirigidos contra o epítope do PSMA extracelular, que é o oposto do prostacinte, que é uma molécula que existia nos anos 2000, que antes se ligava ao PSMA intracelular. E esses inibidores, eles são internalizados após uma ligação e eles exibem um rápido clearance sanguíneo que nos dá um bom contraste alvo fundo. O PSMA ele aumenta com o aumento da agressividade da doença primária, pela presença de metástase no início da terapia de privação antiandrogênica e também aumenta na transição do status de resistente à castração. Esse paciente que a gente tem aqui à direita, ele é um paciente que estava com recidiva bioquímica, ele fez um PSMA PET basal, ele iniciou com a terapia de privação antiandrogênica e fez 3 semanas depois o PET PSMA. E como a gente pode ver, a gente tem um aumento na intensidade e até mesmo o surgimento de algumas lesões que a gente não via antes. Mas essas lesões, elas não são novas, elas são apenas, ficaram mais visíveis. E esse é um fenômeno que nós, médicos nucleares, a gente já conhece, ó, há tempos na cintilografia óssea. Esse é o fenômeno FLAIR. O interessante é que essa molécula ela foi descoberta por um neuroradiologista da John Hopkins, quando ele estava pesquisando uma molécula para fazer imagem de PET-CT em transportadores glutaminérgicos. Só que essa molécula era muito hidrofóbica, então ela não podia ser usada no cérebro. E aí, então, nesse mesmo ano, saiu uma publicação já sendo utilizada no câncer de próstata e ela já ganhou esse nome de PSMA. Fica aqui, para quem tiver interesse em ler a história do PSMA, a referência. Esses são os principais ligantes que a gente tem de PSMA, os mais utilizados hoje em dia. A gente tem, então, o primeiro que começou a ser utilizado, que é o PSMA11 marcado com galho. A gente tem ele aqui. Depois a gente vem o PSMA-IIT, que é Imaging and Therapy, e depois a gente tem o que foi tentado fazer com o par teranóstico do PSMA11, que é o PSMA-617. Com o tempo, a gente teve o primeiro, em 2012, o primeiro traçador marcado com flúor, só que ele ainda tinha muito blood pool, muita marcação em vasos sanguíneos, e aí veio o DCF-PIL, que é também marcado com flúor, e ele já tem uma concentração nos diversos órgãos bem semelhante ao PSMA11. Em 2016, veio o PSMA 1007 com uma promessa de melhor avaliação do leito prostático, uma vez que ele tem uma eliminação primária hepatobiliar mais importante. Todos aqueles traçadores que são marcados com flúor são produzidos em ciclotrons. Então, aqui a gente tem uma imagem de um ciclotron do Instituto do Cérebro, onde eu trabalho. Esse é o nosso ciclotron, essa é a nossa porta e parede para proteger os nossos funcionários da radiação. Aqui as nossas células, onde a gente faz a marcação e onde a gente faz o controle de qualidade. Aqueles que são feitos com galho, a maior parte deles são produzidos em geradores de galho. Esse aqui é um exemplo de gerador de galho com
o nosso protótipo de marcação nas nossas salas quentes. Mas vale lembrar que você consegue também fazer a produção de galho via ciclotron com um target líquido e um target sólido. Aqui são os nossos diferentes protocolos, nenhum deles tem necessidade para preparo. A gente tem uma dose por quilo de 0,06 mg no PSMA-11 contra 0,11 no PSMA-1007. A dose máxima do PSMA-1007 é de 9 mg. A gente faz uma imagem de 3 minutos por bed. As imagens do PSMA-11 são necessárias injeção de furosemida. As imagens do PSMA-11 são feitas 60 minutos após a injeção, enquanto o PSMA-1007 são feitas com 120 minutos após a injeção. E para avaliar essa biodistribuição do radiofármaco, eu trouxe aqui os dois ligantes diferentes. Esse da esquerda é o PSMA-11 e esse da direita é o PSMA-1007. E aí o que a gente consegue ver é que eles têm em comum a acentuada intensidade da captação nas glândulas lacrimais, nas glândulas salivares e nos rins. Mas a gente tem uma diferença de concentração, sendo maior no fígado, no baço, nas vesículas biliares e no duodeno, no PSMA-1007, enquanto a gente tem uma concentração maior em bexiga no PSMA-11. E aí eu já vou iniciar de cara com essas imagens para deixar vocês avaliarem por um tempo. O que que a gente está vendo de diferente que a gente quem está habituado a ver com PSMA-11 não enxerga? A gente está vendo essa captação acentuada na vesícula biliar. E essa captação acentuada, ela significa alguma doença? Então, é uma metástase hepática? Ela é uma neoplasia maligna de vesícula biliar? O que que eu estou enxergando aqui? Na verdade, o que eu estou enxergando é uma eliminação fisiológica do PSMA-1007. É, Aonde eu coloquei essas imagens mostrando as moléculas, é para mostrar como essas são as três principais moléculas utilizadas para a imagem, e como elas são diferentes uma da outra, apesar de serem consideradas equivalentes. Elas têm uma captação hepática similar, a única que é mais diferente é o PSMA-1007, que a gente vê uma captação hepática alta e uma concentração de bexiga baixa. Então, falando sobre os diferentes ligantes de PSMA, o que que a gente pode afirmar? As lesões menores de 1 centímetro não podem ser vistas ao estudo PSMA-PET? As lesões pequenas na próstata são vistas quando utilizados o PSMA-1007? A realização da ressonância magnética multiparamétrica auxilia na análise das imagens PSMA-PET? Ou o tempo ótimo para a realização das imagens PSMA-1007 é de 1 hora após a injeção? A resposta correta é a resposta letra C. A ressonância magnética multiparamétrica, ela sempre auxilia nas imagens do PSMA-PET. Então, sempre que se pode, é recomendado fazer os dois. Eu trouxe aqui essas duas imagens para a gente poder tentar identificar qual a diferença entre elas. A gente consegue ver que a gente tem uma imagem de pulso sanguíneo muito maior aqui do que aqui. A gente consegue ver os vasos sanguíneos mais delimitados nesta imagem do que nessa. Então, a diferença que a gente tem aqui, na verdade, é o tempo de aquisição pós-injeção. Essa imagem foi feita com 1 hora e essa imagem foi feita com 2 horas. É uma imagem do PSMA 1007, e aí a gente consegue enxergar, então, uma relação alvo-fundo muito melhor nessa segunda imagem do que a primeira. Isso significa que eu não posso fazer imagem de 1 hora após a injeção do PSMA-1007? Não. Se você quiser manter isso na rotina da sua clínica para não dificultar a questão de diferença de horário por causa do FDG, não tem problema. Você pode manter essa imagem feita de 1 hora. Mas, olha, eu uso 2 horas na minha clínica, eu acho o tempo ideal, o tempo ótimo, e dá para a gente fazer esse cálculo e arrumar a agenda para conseguir fazer essas imagens de 2 horas. Ainda comentando sobre essa questão de tempo, de diferença de tempo, eu trouxe aqui essas duas imagens, elas são do mesmo paciente. Essa imagem à esquerda feita com 2 horas, essa imagem à direita feita com 1 hora. E olha a diferença que a gente tem na de 2 horas. Eu vejo uma concentração focal mais intensa no leito prostático, aliás, na próstata, do que eu enxergo nessa outra imagem. E quando a gente faz a fusão de imagem com ressonância magnética, olha isso, ela acaba coincidindo com essa área minúscula de 4 milímetros. Foi feita uma biópsia guiada pelo PET-CT e, acredite se quiser, era neoplasia prostática.
Nós temos então aqui a diferença entre o PSMA galho e o PSMA flúor, né, PSMA 11 e PSMA 1007, os dois principais que a gente tem utilizado aqui no Brasil. É, e aqui a gente vê, então, diferença de acordo com o tempo, para a gente conseguir ter o estudo do tempo ótimo, né? Então, mais uma vez, lembrando que o tempo ótimo com o PSMA galho é de 90 minutos e e o tempo ótimo com o PSMA flúor 1007, ele é com 120 minutos. Aqui, então, eu trouxe o caso de um paciente de 63 anos, Gleason 3+3, foi feita uma prostatectomia radical em 2016, e aí ele apresentou essa imagem que tem essa concentração óssea muito importante. E aí, sobre essa concentração óssea, o que que a gente o que que a gente tem aqui? A gente tem um implante osteoblástico em hemipelve esquerda, uma doença de Paget em coluna torácica e hemipelve esquerda, um implante osteoblástico em coluna torácica e doença de Paget em hemipelve, ou a gente tem um implante osteoblástico em coluna e em hemipelve. E aí a gente tem, na verdade, uma doença de Paget. Lembrando, então, que existem doenças benignas ósseas que captam tanto o PSMA11 quanto o PSMA 1007. No caso, esse paciente foi o primeiro paciente com o PSMA 1007 realizado no Brasil, que foi no Instituto do Cérebro, onde eu trabalho. Então, olha, existem lesões ósseas que são pitfalls, que captam o PSMA, tanto o PSMA 11 quanto o PSMA 1007. Aqui, a gente tem um exemplo, então, de uma lesão osteoarticular degenerativa. Nessa pelve, a gente tem um exemplo de uma doença de Paget, e a gente tem aqui uma fratura de arco costal. O PSMA ele tem expressão nas neovasculaturas de lesões não prostáticas benignas ou malignas, e a gente tem que lembrar que nos últimos 5 anos o PSMA vem sendo testado e validado em pacientes com recidiva bioquímica com resultados promissores. Como a gente pode ver nesse gráfico, o PSMA ele tem uma taxa de detecção de aproximadamente 56% nos pacientes com PSA abaixo de 1, enquanto a colina se aproxima a 25%. E aí vocês vão me perguntar, qual usar? PSMA marcado com flúor ou PSMA marcado com galho? Quando a gente fala de alteração física em si, do flúor contra o galho, a gente vê que o flúor tem uma definição, uma resolução espacial melhor do que com galho, provado já em diversos estudos. É, mas isso é um aspecto físico, utilizando o phantom de energia, aonde a gente compara apenas a energia dos diferentes isótopos. Não é um aspecto clínico. Quando a gente fala em aspecto clínico, a gente tem alguns estudos que fazem a comparação entre os indivíduos com os diferentes traçadores. Quando a gente compara o PSMA galho com o DCF-PIL, a gente vê que, na verdade, eles são semelhantes. Eles têm uma biodistribuição normal em órgãos semelhantes. E aí, só que a gente tem que lembrar que a gente tem poucos estudos comparativos com os diferentes ligantes. O PSMA todos os ligantes de PSMA, independente de qual a gente está trabalhando, são sempre melhores do que a tomografia e a cintilografia óssea. Então, a era que a gente de usar a tomografia e a cintilografia óssea como comparador, como gold standard, ela precisa acabar. O PSMA 1007, ele é conhecido por ter muita captação óssea benigna. E aí isso mostra que nesse estudo, que foi o maior publicado até hoje, prospectivo, comparando de forma pareada e não direta o PSMA 1007 com o PSMA 11. E no total, o PSMA galho, PSMA 11, revelou 178 lesões, enquanto o PSMA 1007 revelou 369 lesões. Mas essas 369 lesões vistas pelo PSMA flúor, 245 eram benignas, contra apenas 52 benignas pelo PSMA galho, PSMA 11. E nos deixando, então, com 126 lesões suspeitas com galho e 124 lesões suspeitas com flúor, que acaba sendo uma taxa de detecção aí de 80%. O número de lesões com captação aumentada no ligante de PSMA atribuída à origem benigna, ela é consideravelmente maior no PSMA 1007 flúor do que no PSMA 11 galho. E isso acontece provavelmente porque a gente tem uma melhor resolução espacial do PSMA flúor do que no PSMA galho.
E essa descoberta ela indica a necessidade de treinamento sofisticado do médico nuclear, enfatizando essas armadilhas conhecidas e relatando dentro do contexto clínico. Aqui mostrando mais uma vez a diferença de concentração do PSMA11 com o PSMA 1007, mostrando que a gente tem, então, lesões ósseas benignas, 48% no PSMA 1007 contra 15% no PSMA 11. O SUV máximo também dessas lesões benignas, ela é maior no PSMA 1007 do que no PSMA 11. Ela reduz de acordo com a experiência do médico nuclear, mas ele acaba sendo um problema desafiador, especialmente para o estadiamento ou para a doença oligometastática. Aqui é um outro estudo mostrando também a captação óssea benigna no PSMA, maior no PSMA 1007 contra o PSMA 11. Foram testados um número equivalente de pacientes com os dois diferentes ligantes de PSMA. Foi visto mais uma vez que você tem uma captação óssea focal inespecífica maior no PSMA 1007, 140 no 1007 contra 64 no PSMA galho, e você tem uma taxa de detecção de metástase óssea semelhante, de 72 no 1007 contra 64 no PSMA galho. Então, mais uma vez, mostrando que a acurácia dos exames ela é bastante semelhante. Aqui é só para poder chamar a atenção que o melhor radiofármaco para o PSMA PET é aquele que você tem acesso, então acaba sendo qualquer PSMA é melhor do que a fluorcolina. E acaba que, então, na verdade, essa corrida para a gente achar o melhor ligante, eles acabam sendo todos clinicamente equivalente, acaba sendo bem semelhante à corrida que a gente tem para localizar, para ter qual o melhor smartphone disponível no mercado. A gente tem que lembrar que nós temos algumas diretrizes, alguns critérios que a gente pode seguir e que diminuem um pouco esse falso positivo nos nossos laudos, e só para poder falar rapidamente sobre os diferentes traçadores que a gente tem para terapêutica, a gente tem o PSMA 617 com lutécio e a gente tem o PSMA IIT também marcado com lutécio. A gente vê, na verdade, nós não temos estudos que falem diretamente da semelhança ou da diferença entre essas duas drogas. A gente precisa, na verdade, de estudos prospectivos melhores para a gente poder avaliar entre esses dois fármacos, mas eles são tratados hoje em dia como fármacos equivalentes, como fármacos semelhantes. Como take home message, então, eu vou deixar aqui que o PET-PSMA melhor para o PET-CT ou para terapia é aquele que você tem acesso. Todos os traçadores são equivalentes. De todos, o que tem maior experiência e são considerados mais equivalentes são o PSMA 11 marcado com galho, o DCF-PIL marcado com flúor 18. O PSMA 1007 nós temos que tomar muito cuidado com as captações ósseas focais benignas. Não temos estudos suficientes, mas o PSMA 617 e PSMA IIT são tratados como radioequivalentes. Os peptídeos, eles ganham no momento atual, e a experiência do médico nuclear na seleção dos pacientes, nos fatores técnicos e na avaliação das imagens importam. Muito obrigada, estou à disposição para as perguntas.